Oi, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer para vocês a massinha com as suas tonalidades. O que é melhor na hora de colorir? Vamos lá, deixa eu prender aqui. Vou deixar aqui assim. Deixa eu pegar aqui a minha caixa de tinta. Que ficou aqui na parte de trás. Bom, vamos lá, gente. Eu já falei pra vocês que eu tenho várias cores de tinta, muitas tintas. Eu tenho principalmente... Boa noite, Diana. Eu tenho principalmente muitas tintas de tecido, tá? Porque eu já tinha tinta de tecido, eu pintava, gostava muito de pintar em camiseta, então já tinha muita tinta de tecido. E aí eu sempre comprava, acostumei a mexer com elas e comprava. Olha o tanto de tinta. Mas no meio dessas tintas de tecido, eu também tenho essas aqui, que são melhores para o biscuit. E hoje eu quero mostrar para vocês o que é melhor para o biscuit, o que você vai colorir, como é que vai ficar, tá? Com cada uma dessas tintas. Cada uma não, perdão. Vou mostrar três tipos de tinta nas mesmas cores para pintar o biscuit e você vai ver como é que ficou. Boa noite, Diana. Tudo bem? Olha só. Aproveitar que tá aqui, gente, enquanto entra mais gente, ó, esse aqui foi o primeiro biscuit da minha vida que eu fiz, ó. Tá vendo? É um bonequinho, ó, como é duro. Tá até hoje. Foi quando eu aprendi a fazer biscuit pela primeira vez. Inclusive tem esse curso na bio, tá? Na bio do nosso Instagram, gratuito, totalmente gratuito. Esse foi minha primeira arte em biscuit. Eu também não mexia com nada, eu achava que não levava jeito. Aí eu fiz assim, eu falei, gente, até que gostou. Foi passo a passo do livro. Foi daí que surgiu a ideia de mostrar pra vocês como fazer o biscuit depois que eu aprendi, de acordo com o ensinamento daquele livro, igual aquele livro. Vamos lá. Eu vou pegar aqui a tinta vermelha, tinta de tecido vermelha, o xadrez vermelho também, e uma tinta guache, uma tinta em pó vermelha. Para vocês verem como é colorir com cada uma delas. Se é o pó, se é a tinta guache, se é a tinta... A mais em conta é a tinta guache, né? Olha só, perdão, não vou pegar essa aqui de tecido, vou pegar a guache. Vamos ver se eu tenho guache vermelha aqui. Minha guache vermelha tá seca, eu vou fazer com a de tecido mesmo. Oi, Vanessa, boa noite, tudo bem? Olha só, Vanessa, vamos lá. Você tinha perguntado, inclusive na live, como que pinta, né, o biscuit e qual é melhor para pintar o biscuit. Eu tenho aqui um pozinho vermelho, a gente vai pintar uma massa com ela, um pedaço de massa. Mesmo tamanho de massa, nós vamos pintar com xadrez, que atualmente... Na minha concepção, é a melhor forma de pintar o biscuit. E vamos pegar uma mesma quantidade de massa e pintar com a tinta líquida, tá bom? Com essa tinta líquida. Vou lá, vou pegar três pedaços de massa no mesmo tamanho e vou pintar para vocês verem a diferença da tonalidade, tá? Boa noite, Apezinho. TH Ocre, boa noite. Tudo bem, gente? Que bom vocês aqui. Vamos lá. Olha só, vou pegar eu preciso de 3 pedaços, né? Do mesmo tamanho. Vamos lá. Olha a massa quando vem. Olha como ela é gostosa. Bem macia, né? Daí vocês vão ver o que acontece quando a gente usa a tinta em pó para colorir. Olha só. O que eu vou fazer? Eu vou tingir a massa
com 3 tipos de tintas diferentes. Com a tinta líquida, né, tinta de tecido, com xadrez, que é mais concentrado, né, ele é líquido também, mas é mais concentrado. E com a tinta em pó, para vocês verem a diferença que fica na massa. Porque me perguntaram assim, qual é a melhor tinta para pintar o biscuit? Aí vocês vão ver agora como é que fica diferente um do outro, tá? Todos 3 servem, mas da minha opinião, a melhor é essa aqui. Já vou adiantar, é o xadrez, vocês vão ver por quê. Deixa eu sovar essa massa aqui e dividir em 3 pedaços. 3 pedaços iguais, pra gente ver o resultado. Sempre que eu vou fazer um trabalho, pra mim dividir, quando eu quero pedaços iguais, tipo, vou fazer 2 cabos de panela ou 2 orelhinhas de algum boneco, aí eu faço assim, esse compridinho, pra mim poder visualizar. Porque eu não tenho balança e também não sinto falta da balança, até hoje não senti, então não comprei. Aí eu faço isso pra dividir em 3 pedaços aproximadamente iguais. Olha aí, temos 3 pedaços. E agora vamos tingir com a tinta de tecido. Vamos lá. Se eu colocar, olha o tanto que eu coloquei, mais ou menos, de tinta vermelha. Gente, meu cabelo hoje tá só a Tina Turner, né? Olha só. É assim que mistura a massa. Faz uma meleca na mão sim, mas sai com facilidade, tá? Vamos lá. Ó, ela vai misturando. Tá muita luz, né? Eu acho que tá muita luz, não tá dando pra vocês verem direito o tom. Deixa eu abaixar aqui um pouco a luz. Acho que assim tá melhor, né? Aqui, tá esse tom que vocês estão vendo aí agora, que pra mim, eu olho pela imagem aqui, gente. Ó, ele ficou parecendo um laranja, né? Quase um laranja, ó. Meu esmalte, ele é rosa chiclete, ó. Ele ficou quase ficou um rosa, né? Rosa meio alaranjado. Isso com a tinta líquida, tá? Com a tinta de tecido. A tinta guache, ela também vai ficar no mesmo jeito. Mas aí, se você tá começando, geralmente eu oriento utilizar a tinta guache para quem tá começando, porque você já faz várias coisas com a tinta guache. Mas o que eu fazia quando eu comecei com a tinta guache? O que eu fazia para, se eu quisesse fazer uma coisa vermelha, por exemplo, o que eu fazia? Eu pintava a massa de vermelho, e aí nesse caso ela não ia ficar vermelha, como vocês podem ver. Ai, gente, tô um pouco incomodada com essa luz aqui. Vou colocar a luz amarela aqui, peraí. Pra ver se dá pra ver. Acho que assim tá melhor, né? Eu estou achando muito forte. Ó, aí eu pintava dessa cor, da vermelha mesmo que eu tinha. E daí quando tava seco, totalmente seco, eu ia lá com a própria tinta e pintava. Se era uma blusa de um personagem, por exemplo, aí depois eu ia lá e pintava de vermelho. Porque é muito mais fácil você aqui pegar o vermelho na pintura do que se você fizer com a massa branca e depois vir e pintar de vermelho, não é verdade? Igual quando eu vou fazer coisas de metal, por exemplo, de ferro. Eu faço com a massa cinza e daí depois vem com esmalte
cor prateada, que aí na massa cinza ele vai pegar melhor do que na massa branca. Na massa branca ele também pega, mas eu vou ter que passar várias demãos. Então eu coloco a cor mais aproximada para poder fazer a cor, até chegar a cor que eu quero, tá? Então, vamos ver, ficou assim, ficou um rosa, ó. Agora, vamos testar. E é bom, gente, também que vocês podem ver o quão fácil é misturar a tinta, ou difícil, talvez, vamos lá ver. Agora, eu peguei um outro pedaço de massa. E vamos colocar o pó. Olha o pó não é vermelho, olha só. Mas quando você molha é vermelho. Vou mostrar aqui pra vocês na minha mão. Ó, molhei meu dedo. E aí, ó, quando molha é vermelho, né? Vou passar aqui na massa, ó. Na verdade, não precisa molhar pra você tingir a sua massa, tá? Com pó, não precisa molhar. Você só precisa mesmo colocar o pó. Ó, e a tinta vermelha da minha mão praticamente saiu, ó, não tá muito. Agora que tá, essa aqui é a do pó. Olha só como sai rápido a tinta da mão. A tinta tinta líquida, tá? Olha como sai rápido. Vamos colocar o pó, gente, um pouquinho de pó aqui pra gente ver como é que vai ficar. Eu vou molhar aqui na tinta. Olha só. O pó, tanto de pó que eu coloquei. E aí, vou virar aqui na massa. O pó também sai espalhando na sua bancada. Então, quando você utilizar pó, você precisa limpar depois a bancada. Porque às vezes vem uma poeirinha de pó que você nem vê. E aí, quando vê, sujou a massa branca, por exemplo. Olha só, com o pó. O que acontece? O pó, ele deixa a massa mais ressecada, tá? Pra colorir no tom que ele promete aqui pra mim, esse aqui é um vermelho maçã, eu acho. Como é que fala aqui? Vermelho maçã. Então, pra ele ficar vermelho maçã, eu tive que colocar muito pó. E aí, o que aconteceu? Minha massa ficou, tipo, dura. Então, eu não gostei do pó. Olha só, a gente já coloriu mais um pedaço de massa, vou mostrar pra vocês a diferença. Essa aqui é com a tinta líquida. A tinta guache, pode ser a tinta guache, que vai dar esse mesmo tomzinho aqui. Tinta guache e a tinta PVA, a tinta de tecido, tá? Vai dar esse mesmo tom aqui. E esse é a tinta em pó. Como eu falei, a tinta em pó é a que deixa mais nossa massinha mais ressecada. Agora, a outra coisa da tinta em pó, ela não sai tão fácil da mão. Se você que tiver que colorir uma coisa considerável, aqui, gente, minha bancada encheu, caiu pozinho aqui na minha bancada. Olha aí. E aí, quando você passa água nisso, é muita coisa, ó. Você pensa que é pouco, ó, mas quando passa água, fica bem sujo. Imagina isso numa massa clara. Se você estiver mexendo com alguma coisa de amarelo, então dá um trabalhinho aí se você não limpar. Bom, aí sim, como eu disse, essa massa em pó, a tinta em pó, ela vai ressecando a massa. Então, eu não gostei. A única que eu uso é uma que é tipo verde limão fluorescente, que eu não achei isso em tinta pra ficar boa, sabe? Então, a única que eu uso. Agora, a tinta xadrez. Vou amassar aqui a minha massinha. Vou botar aqui uma gota. Vou botar duas. Duas gotinhas. Ah, tá. Aqui, gente, ó. Fica manchado com pó, a mão fica manchada. Vamos passar água pra ver.
Vou secar agora. Ó, o pó como mancha a mão. Tá vendo? Parece aqueles kisuke, sabe? Deixa a mão suja igual com aqueles kisuke, tá vendo? E aí um dia eu tava fazendo um trabalho, terminando rapidamente, já tinha tomado banho e tava terminando um trabalho. Oi, boa noite. E aí eu já tinha me arrumado e só tava aqui trabalhando, né? Era coisinha besta que eu ia fazer. Só que a minha mão, eu fiz a massa em pó e a minha mão ficou rosada. Então eu fui pra festa com a mão rosada. Porque ela não sai de imediato, igual eu falei, ela fica manchada a sua mão. Olha só, agora é a tinta xadrez. Bom, pra quem chegou agora, a gente está vendo a tonalidade que é melhor para pintar a massa de biscuit. É a tinta líquida, essas tintas de tecido, tinta PVA ou tinta guache. É o pó e quais os benefícios e malefícios das tintas. E ou xadrez, tá? Agora eu tô pintando aqui com xadrez. Já tô na minha última tinta já. E eu vou mostrar o resultado para vocês das três. Olha, como a massa é a base d'água, ela fica mais molinha quando é tinta líquida, tá? Por isso que o pó resseca mais a nossa massa. Ó, pintei, terminei de sovar. Vocês viram que não é tão difícil assim para sovar, certo? E aí eu tenho aqui o resultado. Vamos lá. Eu tenho o vermelho. Olha só, vou chegar pra cá. Acho que dá pra ver melhor assim. Eu pintei com os três tons vermelhos, 3 tipos de tinta diferentes. A líquida, que é a PVA. Que eu usei a tinta de tecido, mas a PVA e a tinta guache faz o mesmo efeito. Ela dá o mesmo tom, tá? O pó e o xadrez. Todos eles em tom vermelho, para vocês verem como é que fica diferente. Olha só. Daí, essa aqui foi pintada com a tinta de tecido. Essa aqui foi pintada com pó. Ficou mais escuro com o pó, né? E essa aqui foi pintada com o xadrez. Mas aí você fala, mas então o pó é melhor do que o xadrez? Não, depende da quantidade que você coloca, igual eu falei. Pra dar aquele tom bem vermelhão mesmo, se eu colocar aqui a quantidade de pó suficiente, ele vai ficar vermelhão. Só que sua massa fica dura, fica ressecada. Dura quanto, Rosana? Fica isso aqui, ó. Ó, já tá começando a ficar dura. Ela não fica assim, ó, puxando assim, não. Eu coloquei pouco, por isso que ela tá puxando, tá? É bom, esse ponto é bom. Pó resseca, isso, porque você vai colocar a quantidade. Boa noite, Doninha, Nina, tudo bem? Estamos vendo aqui qual a melhor tinta para colorir a massa de biscuit, tá? E como colorir a massa de biscuit. Você vai me dizer assim, então o pó é melhor? Não. Por que eu não acho o pó melhor? Porque se eu for fazer aquele vermelho, bem vermelho mesmo, pra minha peça, então eu tenho que colocar uma quantidade maior de de pó. E o pó resseca a massa. Eu vou mostrar pra vocês agora. Agora, se eu for colocar uma quantidade maior de xadrez pra colorir a massa, ela vai deixar minha massa bem gostosa. Então, acabo que o xadrez é melhor. Sem contar que o xadrez eu uso pouquinho. Oi, tudo bem, Josi? Esther, Dó, Nina, já me respondeu, né? Boa noite, gente. Tô aqui colorindo com pó, o xadrez e com a tinta de tecido, pra ver qual que colore melhor, pra mostrar pra vocês qual colore melhor. Deixa eu ver se eu coloco assim. Ó, tô com as 3 aqui, uma tinta líquida. Qual colore melhor o biscuit? Uma tinta líquida, a tinta em pó
ou xadrez? Aí aqui eu já colori as três com a tinta guache, a tinta líquida, que é a tinta guache, a tinta PVA ou a tinta de tecido. Essa aqui é com pó e essa aqui eu colori com xadrez. Daí vamos fazer o seguinte, agora eu vou colorir, digamos que eu quero aquele vermelho, bem vermelho. Olha só. Vou colocar mais xadrez, ó, molhei no xadrez. Ele não é um pó vermelho, vermelho, ó. Molhei o xadrez. Olha como o xadrez, ele é forte quando a gente molha ele. Ele é forte. Olha como ele fica na minha mão, molhado. Tá vendo? Mas o negócio é o seguinte, o xadrez, ele não... Perdão. Esse aqui é o pó, gente. O pó, você coloca o pó seco na massa, a não ser que você molhe. Mas aí pode passar do ponto, né? E aí, pra ficar bem vermelhão, o pó ele vai ressecando a tua massa. É ruim de mexer, ó. Eu acho, gruda tudo. Sem contar que ele suja aonde você tá. Ele é um pó tão fino, gente, que ele é mais fino que poeira. Então, ele suja a sua bancada, suja o trabalho que você tá fazendo. Às vezes você não vê, cai um pouquinho de pó que você não vê, que eu tô falando assim, que ele é tão fino que você não vê, mesmo sendo vermelho. Ele suja quando você passa, porque já aconteceu comigo. Eu não deixei sujar, né? Mas quando eu passei o pano assim, tinha um monte de ponto vermelho, ficou um monte de ponto vermelho puxado, sabe? Quando eu passei o pano seco, o pano úmido para limpar. Então não tem jeito, ele cai e suja a sua bancada, dá um certo trabalhinho. Ó, aqui minha bancada tá toda suja com ele. Depois eu vou ter que dar uma limpada boa, porque ele mancha fácil, né? Ó, cheio de pontinho aqui, ó, que tinha caído aqui. E aí, ó, ainda assim não ficou ainda tão vermelha a minha massa, mesmo que eu botei mais pó, ó. E aí ela começa a ficar uma massa mais ressecada, ó. Tá? Ela ficou mais vermelha, mas quanto mais vermelha, mais ressecada. Então, como eu queria bem vermelho, a minha massa ficou ressecada e eu não gostei. Ó, já escureceu mais. E agora vamos colocar mais xadrez na massa que a gente utilizou o xadrez. Xadrez é mais barato também, né? Sim, outra coisa, gente. Essa é a vantagem do xadrez. Ele é mais barato. Ele é muito forte no tonalizante. O xadrez eu comprei R$3,50, tá? A última vez que eu comprei. Agora, como as coisas subiram muito, deve estar uns R$4,50. Acho que se você achar caro, né? Mais caro, R$4,50. Eu comprei tem uns 3 meses, mais ou menos. Aí, esse daqui eu comprei por R$11. Isso aqui já tem quase um ano, mais ou menos, por R$11. E esse aqui comprei por R$3,50. Então, tá vendo a diferença? Essa aqui, ela também não é muito barata, mas eu comprei ela por R$5, tá? Ela não é barata, mas assim, como eu uso pra tecido também, então eu gosto dela. Mas não pra massinhas. Mas se você não tiver outra opção, faça como eu falei. Só é depois você colore a massa, tenta chegar o mais próximo do vermelho. Depois, quando seco, quando o biscoito estiver seco, você vai e passa tinta vermelha, deixa secar e depois enverniza, que sua peça vai ficar vermelhinha, tá? Mas aqui, ó, como não ficou vermelha, não adianta adicionar tinta, porque não vai ficar vermelho. Uso menos e tem mais que a tinta de tecido, custo-benefício. Ah, com certeza. Olha aí a diferença. 50 ml a tinta, o xadrez, e esse aqui é 37 ml a tinta, tá? Isso aqui é 7 gramas. Então, como eu tava falando, não adianta você adicionar tinta aqui, que ele vai ficar a mesma cor, ele não vai ficar mais forte que isso. Então, você tem que repintar depois, pintar depois que estiver pronto. Agora, o xadrez. O xadrez, se você for adicionar tinta, vou adicionar aqui. Adicionei 3 gotas de tinta. Se você for adicionar tinta, ele vai ficar vermelho, vermelho. Então, ele foi o único que deu mais o ponto que eu preciso, mais a cor que eu preciso e mais em conta em relação
as outras tintas, bem mais em conta. O que barra dela, vamos dizer assim, o que ganha de mais barato, no caso, é a tinta guache. Só que ela não dá esse tom aqui. Ela quebra o galho para iniciante, para quem tá iniciando, porque só com a tinta guache você faz mais de 40 tons. Só que o vermelho e o preto, você tem que tingir a massa, depois pintar de vermelho ou de preto o seu trabalho, ok? Porque ela não fica vermelha, nem preta. Ela dá um tom rosado forte, mas não fica. Olha só, agora fiz a massa. Eita, sujei até meu dedo aqui. A massa escorreu nos meus dedos aqui, olha, parecendo que eu cortei. Ah, e como para quem entrou agora, gente, que eu tava falando no início, é que a massa, tanto o xadrez você limpa fácil a mão, bem fácil mesmo, quanto a tinta, a outra tinta líquida. Agora o pó, ele mancha a sua mão, tá? Ele sai o excesso, mas fica ali sua mão manchada por um tempo. Nesse caso, é melhor comprar a massa pronta. Sim, a massa vermelha sim. Mas para quem tá começando e compra só a massa branca ou natural, vale a pena, tá? Vale a pena comprar uma tinta para você começar. Olha só, gente, ela ficou vermelha, bem vermelha. Ruim que a luz não tá dando pra ver, né? Só desligar essa luz, deixa eu ver aqui. Ah, tá melhor. Ó, ela ficou vermelha. Aqui a com pó ficou mais vermelho. Até porque ela ficou mais vermelha, gente, porque ele é um vermelho maçã. Então, um vermelho até forte. E essa aqui ficou rosada. Tá? Esse vermelho, ele é um vermelho maçã, então é um vermelho mais escuro. Não é ruim, gente, não é ruim de todo o pó, sabe? Mas assim, ele te dá, como eu falei, ele te dá mais trabalho. Porque ele mancha, ele solta muito no seu material ali quando você tá tingindo. E ele é mais caro, muito mais caro. E ele ainda dá uma ressecada na sua massa. Então, pra mim, o pó tá eliminado, exceto, por exemplo, eu vou repetir aqui. Eu comprei um pó que eu precisava de uma cor fluorescente. E o pó me trouxe esse fluorescente, porque a tinta fluorescente de tecido, por exemplo, ela não ficou fluorescente o tanto que eu queria, bem vivo. E o pó trouxe. Então, assim, dependendo, para uma cor ou outra talvez compense, sabe? Mas em sua maioria não compensa. Só se for uma cor assim diferentona, sabe? Igual eu não achei nas outras tintas, principalmente na xadrez, que o xadrez só vende aqueles tons básicos, né? Então eu não achei, então foi a única forma que eu usei o pó. Olha só, minha mão tá bem manchada por causa do pó, tá? Juntou o pó com as tintas, ó, que não lavei direito. Então tá bem manchada. Quando eu faço, gente, eu posso fazer a maior meleca só com a tinta de tecido ou essa outra tinta que não fica, minha mão não fica vermelha. Aí você pensa assim, sua mão pode ficar vermelha, você mexendo, você vai fazer alguma coisa com branco agora? Você pode ter esse tom aqui na mão? Se você tiver, vai pegar. Vai pegar, seu branco não vai ficar branco. Então, é importante ver isso, gente. Se usar luva gruda, olha, sinceramente, eu já vi pouquíssimas pessoas, eu já vi vídeo, na verdade, a pessoa usando luva para fazer um trabalho. Só que eu não consigo fazer isso. Eu não sei se gruda, porque eu não consigo fazer isso, porque o biscuit é muito de tato, né, assim, e a luva tira um pouco disso. Sem contar que como eu faço miniaturas, ó, cuidado, gente. Como eu faço miniaturas, então, aí que não dá mesmo, sentir ali a coisinha pequenininha ali, aí que não dá mesmo. Bom, vou limpar agora. Esse paninho aqui, minha toalhinha, já não serve também mais para fazer outros trabalhos e ficar limpando a mão aqui, né? Porque, sabe, né? Vou sujar minha mão de novo. Por mais que ela
manche pouco, gente, ó, suja pouco. Olha aí de perto. Ele não serve, eu tenho que trocar, senão eu posso fazer um trabalho errado aí, errar no meu trabalho. Se usar luva, gruda. Pois é, então se usar luva, gente, eu já vi uma pessoa fazendo reels com luva ali, tava manuseando a massa com luva. Só que eu não garanto se era massa de biscuit e também se a pessoa tava realmente conseguindo, porque eu não consigo, com luva não consigo, não sei dizer pra você se gruda. Olha só, sei que manchou, a minha mão manchou bastante. E eu costumo usar muito essas tintas aqui e não mancha. Então, por isso que eu tenho certeza que foi o pozinho. Tá certo? Vou mostrar agora como a luz tá baixa. Vou mostrar aqui de novo pra vocês como ficou. Vou fazer aqui a bolinha. Caiu o pozinho aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Caiu o pozinho aqui. Pra você ver como gruda fácil na bancada aqui. Por mais que eu tome cuidado. Ó, esse é o vermelho que ficou. Aqui pra mim, gente, ele tá parecendo um laranja, um rosa, não, um chiclete, cor chiclete, tá? Aí tem o vermelho do pó, quase que não sai, gente, vermelho pó. E o vermelho, olha como esse ficou bem vermelho. Tá vendo como chegou quase o tom aqui? Só não vai chegar igualzinho porque realmente são tons diferentes, são vermelhos diferentes. Aqui é um vermelho maçã e aqui é um vermelho mais aberto. E aí, esse aqui é o vermelho do xadrez. Ok? E agora, como eu não vou usar... É legal você ter esses tons assim, pra você fazer coisas diferentes, né? Mas aí, o que eu faço? Agora eu tô até com dó de misturar, que eu ia misturar tudo. Quando eu... vou misturar. Olha aí. Quando eu vou tingir massas. Vou tingir massas assim, que sai quase o mesmo tom. Tipo, eu fiz um tom de vermelho mais escuro. Aí sobrou um pedacinho, eu coloco lá junto com o vermelho. Não tem problema. Agora, quando é uma grande quantidade, eu enrolo separado. Outra coisa, quando eu faço, gente, eu faço os trabalhos, aí sobra assim, sobra um quico de massa assim, aí eu faço uma rosa. Eu sempre faço alguma coisa, eu não deixo perder nenhum pedacinho de massa. Por isso eu digo a vocês, me sigam que você vai se dar bem, porque aqui não tem desperdício não, gente. Bom, gente, agora eu misturei todos os tons, ficou um único vermelho. Tá uma massa gostosa ainda. E é isso aí. Resultado, melhor o xadrez, se você puder comprar, ok? Se não puder comprar o xadrez, se você tiver só a guache. Boa noite, De Alves. Ateliê Ideias da Jessi, boa noite. A gente vai ficando por aqui, que eu tenho um monte de trabalho aqui pra fazer, que não é... exatamente de miniatura, que eu vou começar aqui, vou organizar meu material, vou limpar esse vermelho de pó que ficou aqui, porque senão eu tô no sal. E o conselho que eu dou é, se você puder, pode comprar o xadrez. Se você estiver iniciando, nunca pegou na massinha, então compra a caixinha de tinta guache, você vai obter muito mais cores. Daí você vai pintar para utilizar o vermelho e o preto, você vai tingir a massinha. Não vai ficar vermelho, nem preto. Vai ficar cinza escuro, o preto, e vai ficar um rosa, tipo um rosa chiclete, o mais que você consegue chegar no tom vermelho da guache. Depois que secar o seu negócio que você fez lá vermelho, você vai e passa a tinta pintando, tá? Essa parte vermelha. Mas só essas duas cores. As outras, gente, faz amarelo normal, faz verde normal, azul normal, faz um verde azulado com a mistura, faz o roxo. O resto faz todas as cores, tá bom? Pode ficar tranquilos. Então, meu conselho é esse. Compre a guache para começar, porque a caixinha toda de guache custa na faixa de R$6, né? Tava R$5, eu já tô aumentando um pouquinho, porque tudo aumentou. Então, a caixinha de guache custa isso, você vai obter muitas cores para você começar e não vai perder dinheiro. Caso você fale assim, eu não gostei de tingir com essa massa, você não vai
com essa cor. Você não vai perder muito dinheiro. E também seu investimento não vai ser alto, porque a caixinha é barata. Agora, se você for comprar tinta de tecido ainda, cada uma R$5, né? 5 reais. Essa aqui, cada uma, vamos dizer que tá R$4 agora. Aí, uma caixinha por R$6, você compra todas as cores, então vale a pena pra iniciar, tá? Vale muito a pena. E é isso aí, gente. Gessilene, boa noite. Olha só, vou ficando por aqui e teste feito para mostrar para vocês. Sexta-feira eu trago mais coisas, tá bom? Mais ideia, mais objetos, talvez eu mostre minhas coisas que eu fiz, tá? Novas coisinhas. E aí vocês fiquem aí ligados, que sexta-feira às 20 horas estarei de volta aqui com vocês. Muito obrigada pela companhia de vocês, muito obrigada mesmo. E um beijo até sexta-feira. Tchau! Gessilene, a live vai ficar salva se você quiser assistir, tá? Vai ficar salva no canal. Um beijão pra você. Tchau!